Queridos, por gentileza, abre a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 2. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre a soberania de Deus, onde vamos falar aqui que os reinos se abalam, mas o reino de Deus subsiste. Amém? Dentro do livro de Daniel, no capítulo 2, nós vamos ler alguns trechos deste capítulo. Amém? Aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, por gentileza. No segundo ano do reino de Nabucodonosor, ele teve um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarasse ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E disse o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. As vossas casas serão feitas em montouro. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isso é, se não me fazer saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, diz-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa, de algum modo encantador ou caldeu. De algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual devia ser mortos os sábios, deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Então disse a Arioque, encarregado do rei: porque é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação do sonho. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus,
de meus pais. Eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém, queridos? Até aí, depois nós vamos ler alguns outros trechos deste capítulo. Pai Santo que estás nos céus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, Jesus, essa palavra tão maravilhosa, que traz aos nossos corações, ó Pai, uma mensagem tão linda, de que Tu és aquele que dirige a história, que tudo está nas Tuas mãos, e o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Por isso, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, ilumina mentes e corações, para que, ao compreender esta mensagem, ó Deus, possamos todos nós sermos edificados e colocarmos esta palavra, ó Deus, em prática, crendo de que Tu és aquele que dirige a nossa história e tem cuidado de nós. Nós louvamos ao Senhor e o Te bendizemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem à vontade, queridos. Irmãos, essa é uma história bem conhecida, o sonho de Nabucodonosor. O sonho que ele teve e ficou muito perturbado pelo seu sonho, porque não compreendeu a mensagem que Deus o tinha dado a ele naquele sonho. Ele sonhou com uma grande estátua. E essa estátua era enorme. Ela tinha uma cabeça de ouro e tinha um peitoral e braços de prata. Tinha um ventre de bronze. E as suas pernas eram de ferro, e os seus pés, ferro misturado com barro. E em determinado momento saiu uma pedra como se cortada por mão de homem de uma grande montanha. E essa pedra chocou-se contra essa estátua de tal forma que ela foi destruída. E aquela pedra se tornou um grande monte e que se espalhou por toda a terra. Este foi o sonho que Nabucodonosor teve. Mas quando ele acordou, o seu espírito estava perturbado, porque ele não lembrava bem do sonho, mas sabia que era algo muito importante. E ele então chamou os sátrapas ali, os feiticeiros caldeus, para interpretar o seu sonho, e nenhum deles foram capazes disso. Enfurecido, Nabucodonosor mandou fazer um decreto para que todos os sábios, os caldeus, e todas aquelas pessoas que deveriam adivinhar o seu sonho e não conseguiu, deveriam ser mortos. Entre essas pessoas havia um servo de Cristo, um servo de Deus, que era Daniel. Daniel estava ali, preso na Babilônia. E era contado como um sábio. E Daniel, temendo pela sua vida e dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, aqueles 4 jovens, hebreus que ali estavam, porque foram levados cativos pelo reino da Babilônia. E ali Daniel orou ao Senhor, e o Senhor deu a Daniel a interpretação magnífica daquele sonho. E ali naquele sonho, Daniel, então, ele interpreta tudo aquilo que o Senhor estava mostrando, não só para o rei Nabucodonosor, mas para a igreja do Senhor. Como Deus é maravilhoso. Nabucodonosor, irmãos, era o homem mais poderoso do mundo naquela época. Ele foi um grande conquistador. E através daquele sonho, Deus mostrou para Nabucodonosor não só o seu império, mas os impérios da terra. Nabucodonosor, ele foi um homem que conquistou a Síria, que era também um grande império. E fez com que a Babilônia se tornasse o maior império na terra. E a Babilônia teve uma história muito linda, O império da Babilônia foi de 626 a 539 a.C., uma das civilizações mais influentes da antiguidade. Até hoje são famosos os jardins da Babilônia, conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Babilônia foi a primeira nação
que criou um código civil, que era o código de Hammurabi, né? Onde ali começou a ser tecida as leis, né? Que depois foram implementadas por outros impérios e principalmente pelo Império Romano. Nós percebemos que todos esses reinos tiveram uma grande importância na história da humanidade. E Nabucodonosor, além dos assírios, conquistou todo o território do Oriente Médio, Judá, Jerusalém, construiu grandes estradas, né, grandes monumentos, além do código de lei que inspirou várias outras leis, né, posteriormente. Ela era o maior império mundial. Retratado naquela estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho como a cabeça de ouro, devido ao seu poder, a magnitude daquele império onde havia riquezas extraordinárias, né? E uma glória visível de um grande e poderoso império. E Deus falou com este homem. E Deus deixou de forma muito clara que o Deus dos céus deu a ele o reino. Está aqui escrito na interpretação de Daniel. Vamos lá? Vamos ver aqui o que Daniel fala a respeito deste sonho. Versículo 36 em diante. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu és o rei de reis, e quem o Deus do céu lhe conferiu o reino. Deus lhe conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele coisas da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias deste reino, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que coisa linda! Nabucodonosor não conquistou, ele recebeu de Deus. Todo o poder emana de Deus, é dado por ele. É dado, é concedido, ele permite. Se temos algo que nos gloriar, irmãos, possamos nos gloriar da graça do Senhor, que Ele nos concedeu para termos acesso a Ele através de Cristo Jesus. E aqui então, Daniel começa a interpretar aquele sonho, dizendo: olha, a cabeça dessa estátua poderosa, gigantesca e de ouro é o reino da Babilônia, mas haverá um inferior, porque a prata é inferior ao ouro, que subsistirá sobre você. Deus começou a levantar outros reinos, um inferior ao outro, mas que os derrotavam, para mostrar o seu poder e o seu controle sobre a história.
E aqui cada parte daquela estátua, né, e o metal ali representado mostrava de forma muito clara os reinos que viriam, até um reino, né, que destruiria todos esses reinos e não, ou jamais seria destruído. Pois nós entendemos que Deus governa, irmãos. Ele governa, Ele tem controle sobre todas as coisas. O segundo reino mostrado aqui, irmãos, é o reino medo-persa, que foi um reino muito importante. Quando o Senhor fala, depois de ti levantará um outro reino, Nabucodonosor. O Senhor estava falando do reino medo-persa, que sob o comando de Ciro, o rei Ciro, a grande Babilônia, aquele império magnífico, foi conquistado por um império inferior, menor, porém era Deus usando Ciro para conquistar a Babilônia e usando Ciro também para libertar o povo hebreu do cativeiro. E nós percebemos que esse império, o império medo-persa, né, foi um grande império que conquistou não só a Babilônia, mas terrenos ali, né, territórios que iam da Índia até o Egito, como um reino bem organizado, que libertou o povo de Israel, cumprindo o plano de Deus na história. Deus conduzindo a história. Aquele reino representado aqui pela prata, né, um metal inferior ao ouro, e tinham dois braços, né, ali mostrando a união de dois reinos, os medos e os persas, né, um reino glorioso, menos glorioso do que a Babilônia, mas que Deus usou. Deus não apenas levanta reinos, irmãos, mas Ele também derruba reinos. Ele substitui reinos. O que está acima hoje pode não subsistir amanhã, porque Deus controla a história, dá poder e tira o poder. E ali ele fala também de um terceiro reino, né, inferior aos medo-persas, que vence, né, os medo-persas, que foi Alexandre o grande rei da Grécia, né, um terceiro reino que dominou sobre toda a terra. Até hoje, nos dias de hoje, nós percebemos na própria cultura brasileira o domínio da cultura helênica, do domínio da Grécia naqueles anos, até no nosso vocabulário. Quando eu falo odontologia, eu estou trazendo a influência da Grécia para os dias de hoje, porque o português, a nossa língua, foi grandemente influenciada pelo grego. Nós percebemos que foi um grande império que dominou, né, muitas coisas, aqui representado pelo o bronze, a terceira parte daquela estátua. E Alexandre o Grande, o império da Grécia, subsistiu de 331 até 168 a.C. Ele espalhou a cultura por todo o império conquistado. A língua grega, a arte, a filosofia, né, que é a arte do pensamento, tudo isso nós herdamos também dos gregos que dominaram a cultura. A nossa cultura até hoje tem grande influência desse grande império, que também Deus levantou e preparou essa língua, né, que nasce lá o grego, lá do koiné, né, uma língua mais antiga ainda. E tudo isso, irmãos, foi para facilitar a pregação do Evangelho nos tempos de Jesus. Deus estava preparando todas as coisas para a vinda de Jesus Cristo. É tão maravilhoso como ver, a gente poder perceber e ver de forma clara a forma como Deus conduz a história da humanidade. Esse grande império caiu também. Ele conquistou
teve uma grande influência intelectual, dominava não só territórios, mas mentes. Cresceu numa velocidade enorme, né? Porém, ele foi conquistado pelos romanos, um reino inferior. Era sempre um reino mais inferior que conquistava o superior, justamente para Deus mostrar que a força não está com os homens, não está com os reinos, a força está com o Senhor. Vem então a quarta parte dessa estátua que o rei Nabucodonosor viu, né? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e pernas de ferro, com os pés de ferro e de barro. O grande Império Romano, o domínio militar absoluto que conquistou todo o Mediterrâneo. Foram uma das nações mais importantes, por exemplo, na arquitetura. Construiu cidades e monumentos que estão de pé até hoje, né? Quando vai na Itália, em Roma, você vê ali os monumentos, templos construídos naquela época, né? Como até hoje tem lá o anfiteatro, onde muitos cristãos foram mortos, que ainda está de pé até hoje, que é o Coliseu, né? Foram construídas estradas, né? Onde havia tantas estradas em Roma, que havia um ditado já naquela época, que todas as estradas te levam a Roma, que foi tão importante para a divulgação e o crescimento do Evangelho, que Paulo, os grandes apóstolos, andaram por aquelas estradas romanas, levando o Evangelho de Cristo. Foi um império que viveu a Pax Romana, né? Uma paz de quase 200 anos, mas uma paz subjugada pela guerra e pelo poder absoluto. Então nós vemos que teve também uma grande influência na língua, né? Que é o latim, e também a permanência do grego, que ajudou de forma muito rápida para que o Evangelho fosse, naquela época, espalhado por toda aquela região. Mas o Império Romano caiu em 476 anos depois do nascimento de Cristo. Porque o Senhor tinha dito que todos esses impérios iriam passar, seriam destruídos. O poder militar esmagador, a estrutura jurídica sólida, o domínio prolongado, nada disso fez com que Roma permanecesse. O ferro que quebra tudo, como diz aqui, né, na interpretação de Daniel, foi quebrado por uma pedra. Por uma pedra. Os pés que se dividiram, porque barro com ferro, né, não dá muita liga. Então aqui fala do império que foi dividido pelos seus generais, né, e depois tentou se unir várias e várias vezes sem conseguir, porque não era plano do Senhor. E esses ferros, esse império romano deu lugar para várias outras nações que estão aí até hoje, né? Dali saíram alguns conquistadores bárbaros, né, que venceram também ali o império, né? Por exemplo, os francos, que deu origem à França, né? Os anglo-saxões, que deu origem à Inglaterra, os visigodos, que deu origem à Espanha, os suevos, né, que deu origem a Portugal, e esses países de alguma forma tem tentado subsistir através da União Europeia, né, que hoje já não representa mais um poder, mas eles planejaram ser ou continuar sendo o maior império sobre a terra. A União Europeia, que não conseguiu e nem irá conseguir. Porque Deus levanta os impérios e destrói os impérios, amém? Deus tem controle sobre todas as coisas. Talvez muitos hoje levantam a bandeira americana como grande império, eles vão cair também. A China vão cair também. A grande Pérsia, o Irã, está caindo também.
Os reinos não subsistirão. E é isso que Daniel está dizendo. Ele dirige a história, ele levanta reinos e ele abate reinos. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Mas ele diz que a igreja subsistirá para sempre. Ela é triunfante, indestrutível. E é isso que nós vamos continuar vendo aqui. Olha só. Versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que coisa linda. A pedra cortada sem mãos. Uma pedra foi cortada e lançada sobre aquela estátua. E no sonho aquela pedra foi cortada sem ação humana. É bem claro, sem mãos humanas. Uma ação extraordinária, sobrenatural de Deus, no domínio da história. Uma origem divina, não havia ação humana, não havia ação política. E essa pedra destrói toda aquela estátua, fazendo com que ela se torne poeira. Aqui não há sucessão humana. Agora é intervenção divina. Origem divina, ação soberana, independente do homem. Aquela pedra é Cristo, que nasceu de mulher, numa ação sobrenatural, porque antes de ser, ele já era. Ele domina todas as coisas, ele feriu aquela estátua, reduziu a pó. Não foi parcial a destruição, foi total. Porque Deus, o Deus do céu, como diz aqui o versículo 44, não é isso? Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. O Deus do céu levantará um reino. Homens levantam impérios e caem, mas Deus aqui levanta o reino que permanece, mostrando claramente que depois desses reinos destruídos, haverá um reino eterno. Um reino que é o reino que já é e será o reino de Deus, ao qual nós todos estamos inseridos como igreja. Entenda que o reino é superior à igreja. A igreja existe para trabalhar para o reino, por isso nós não estamos presos a placas denominacionais. Por isso nós não temos orgulho religioso, mas um povo que trabalha para o crescimento do reino como instrumentos de Deus para proclamar o evangelho. Porque o reino é superior à igreja. E Deus levantará um reino. O reino de Deus, irmãos, ele não evolui da história, ele invade a história, ele controla a história, ele está inserido na história, porque é uma ação de Deus, de domínio, de decretos, de projeto. Deus já tem tudo projetado. Deus já tem tudo nas suas mãos. Enquanto tudo cai, o reino de Deus cresce.
Países que até pouco tempo falavam, uma igreja ali não cresce porque há muita perseguição. Hoje, nos lugares onde há mais perseguição, é o lugar onde mais cresce o reino. Onde mais pessoas são impactadas pelo Evangelho de Jesus. O colapso final dos reinos, aqui no versículo 35, viraram como palha, ouro, prata, bronze, ferro, tudo junto, viraram como palha. Sabe o que é isso, irmãos? Juízo de Deus. O juízo de Deus sobre a terra, sobre os reinos, sobre o orgulho, sobre a vaidade. Quantas pessoas que hoje, como nós conversamos, está passando por uma série de questões e de problemáticas que nós percebemos que é um juízo de Deus acontecendo para quebrar a soberba, a vaidade e tantos outros sentimentos que, às vezes, o cristão ainda cultiva no seu coração, achando que irá subsistir diante de Deus. A palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Nada subsistirá que não seja da vontade do Senhor. O orgulho, a soberba, a vaidade, tudo cairá ao seu tempo, porque a palavra do Senhor subsistirá. É isso que o Senhor está falando conosco em todo o tempo. Não tente ser autônomo com Deus. A autonomia não funciona na vida espiritual. Busque a teonomia. Busque o governo de Deus na sua vida. Seja governado pelo Senhor. Seja governado por Ele. O Deus do céu levantará um reino que não será destruído. Diferente de todos os reinos e de quando os outros reinos eram marcados por força militar, orgulho, soberba, injustiça, violência, o reino de Deus chega, é um reino espiritual, justo e eterno. Este é o reino do Senhor. Enquanto outros foram conquistados, cresceram e caíram, o reino de Deus nunca terá fim, nunca será sucedido, nunca será abalado. Aleluias! Esta é uma verdade maravilhosa, irmãos. Tudo que o homem constrói sem Deus, termina no mesmo lugar. A Babilônia caiu, os Medo-Persas caíram, a Grécia caiu, Roma caiu, mas o reino de Deus está estabelecido para sempre, e um dia todo joelho se dobrará diante dele, e reconhecerá o seu senhorio, o seu domínio. Todo joelho, a soberania de Deus é algo tremendo e maravilhoso. Se Deus governa impérios, irmãos, será que Ele não está governando a sua crise, a sua vida, a sua família? Deus governa, mas Ele vai usar os desígnios do seu coração. Sabe o que é isso? Ele governa, mas Ele usa aquilo que está no seu coração para te corrigir. Ele usa às vezes, quando alguém é muito soberbo, Ele usa daquela soberba para abater, para dizer, olha, você não é a última bolacha do pacote. Você não é o cara. Você não é. Você é um germezinho, como diz a Bíblia, o verminho de Jacó. É a mão dele que nos sustenta. É a graça dele que nos mantém respirando. É a misericórdia dele que nos mantém. Deus governa impérios, que às vezes a estátua parece ser grande, né? O ouro da Babilônia, a organização da Pérsia, a velocidade da Grécia, a força de Roma. Mas uma pedra pequena, uma pedra, destrói todo o império, porque Deus governa e tem controle sobre todas as coisas. O que te faz pensar que Ele não governa a sua vida? Se Deus levanta reis,
Por que você, às vezes, resiste? Ele porque é misericordioso para com a sua vida. E ele não leva, às vezes, em tempo, né? Não leva em consideração a ignorância. Na ira ele age com misericórdia. Mas ele dá um tempo. Ainda é graça. Mas daqui a algum tempo será juiz. Se você acha que ele perdeu o controle da sua história, você não conhece Deus. Se Deus determina nações, irmãos, você acha que a sua dor, o seu sofrimento, o seu trauma está fora do controle dele? Não, não está. Mas ele está sempre nos lembrando que o que nos mantém, o que nos sustém, é a sua graça, é o seu cuidado. E nisso nós devemos nos alegrar. Quando chegamos no final aqui, irmãos, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse ofertas de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois pudestes revelar este mistério. Nabucodonosor reconheceu que Deus tem o controle da história. E isso há 700 a 900 anos antes de Cristo. E Daniel já estava mostrando todos os impérios, aqueles que existiam já naquela época, como a Babilônia, e os futuros que iriam cair. Hoje, né, quase 3.000 anos atrás, nós estamos sendo testemunha das verdades escritas por Daniel. Hoje nós somos testemunhas disso, de toda essa história que se passou, e que Deus realmente revelou para aquele homem o controle que ele tem sobre todas as coisas. E às vezes a igreja não entende esse controle. Às vezes a igreja não entende a soberania de Deus. Tem pessoas recalcitrando contra os agrilhões porque não entende. E Deus está trabalhando. A vontade dele é boa, perfeita, é agradável. A nossa é egoísta, vaidosa, individualista e materialista. Mas ele tem controle sobre todas as coisas. Aleluias. A pedra cortada sem auxílio de mãos humanas não é obra de homens. Ela aponta diretamente para Cristo e para o seu reino. Um reino que não nasce da força política, não depende das estruturas humanas, não se estabelece por armas ou estratégias terrenas, mas pelo poder soberano de Deus. Essa pedra feriu a estátua, porque ela não negocia com os reinos deste mundo. Jesus não negocia com ninguém. Ele não negocia com os reinos deste mundo. Ele tem o controle da história. A sua vontade é soberana. E isso é indiscutível. Essa pedra feriu a estátua, ela não negocia, irmãos. Ela os confronta. Ela expõe a fragilidade de tudo aquilo que parece sólido aos olhos humanos. Ouro, prata, bronze, ferro, tudo se desfaz diante daquilo que vem de Deus. E tem pessoas ainda achando que tem o controle, vivendo na vaidade, na soberba e na arrogância. Nós precisamos bater no peito toda manhã e dizer: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Aquilo que eu deveria fazer, acabo por não fazer, porque resisto à vontade de Deus. Aquilo que eu não deveria, acabo por fazer, porque a carne prevalece quando o espírito não é alimentado pela palavra. Quando a fé não é inteligente e não entende que Deus é o soberano da história. Não recalcitre contra os agrilhões.
Mas o texto não termina na destruição, ela aponta para o crescimento. A pedra se tornou uma grande montanha e encheu o quê? Toda a terra. Versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. Os levou, e deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em uma grande montanha que encheu toda a terra. Olha só que interessante. Olha só que lindo essa mensagem, irmãos. A pedra que esmiuçou, fez virar poeira aqueles impérios, tornaram uma grande montanha e se encheu toda a terra. A igreja de Jesus. A pedra é Cristo, essas várias outras pedrinhas que encheram toda a terra, é a propagação do Evangelho. É o reino de Deus se expandindo. É o reino crescendo e sendo implantado sobre toda a terra. Ela aponta para o crescimento. A pedra se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. E aqui os nossos olhos precisam ser ajustados, irmão, porque muitas vezes olhamos para o mundo e pensamos que o reino de Deus está perdendo espaço. Não é isso? Muita gente assim que às vezes vive na estratosfera. Meu Deus, está achando um governo, a igreja vai ser perseguida, isso e aquilo, e não sei o quê, não sei aonde. Não conhece a soberania de Deus. Não sabem que o soberano da história não é os governantes deste mundo, mas é o Criador de todas as coisas. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos a maldade crescendo, né? A verdade sendo relativizada, a fé sendo desprezada, e somos tentados, né, a achar que a pedra é pequena demais. Mas Daniel nos mostra outra realidade, a pedra está crescendo. O reino está crescendo, está se desenvolvendo. O reino de Deus está em expansão, irmãos. Ele cresce quando o evangelho é pregado. Ele avança quando uma vida é transformada. Ele se manifesta quando Cristo reina no coração do pecador. Aquele que até então, escória da sociedade, mas se rende aos pés de Cristo e tem a sua história mudada. O reino está expandido. E a pergunta, então, não é se o reino vai vencer, porque isso já está decidido, né? A pergunta é, de que lado você está? De qual reino você faz parte? Você está inserido neste reino? Você ainda está tentando construir a sua vida sobre os reinos frágeis deste mundo? Está colocando a sua esperança no governo, na sua renda, na sua sabedoria, no seu conhecimento? Queridos, cuidado, porque às vezes você está colocando toda a sua confiança naquilo que vai virar pó, naquilo que daqui a pouco não existirá mais. Ou talvez você já tenha se rendido à pedra e se submetido ao reino de Deus, porque essa pedra, ela é o fundamento da salvação. Essa pedra julgará tudo o que você construiu sem Deus. Quantas pessoas estão tentando construir o império, o reino, e têm colocado Deus à parte.
Tem gente que na sua arrogância até se revolta contra Deus. Vê se pode uma coisa dessa. Às vezes na sua revolta ele ignora Deus. Nem sei se existe um Deus, se eu acredito em Deus, se eu isso, aquilo. Dá uma dó, né, irmãos, de ver pessoas pensando isso, porque eu falo assim, meu Deus, que cabeça. Às vezes as pessoas acham, na sua arrogância, que são tão boas e tão capazes que querem negar a existência daquele que dirige todas as coisas. Mesmo na luta, na dificuldade, nos nossos desapontos, as coisas nem sempre saem como nós planejamos. E geralmente, por consequência nossa de não buscar uma direção de Deus, de nos precipitarmos, de não termos como prioridade a nossa vida, né, com mais intimidade com Deus, quantas decisões erradas, quantas coisas que nós fizemos, não buscamos a direção de Deus e hoje nós queremos cobrar de Deus alguma coisa. Como se pudéssemos fazer isso? Quanta resistência à vontade de Deus. Pois bem, hoje é dia de se alinhar com o reino, que não pode ser destruído. E que se você não estiver alinhado com esse reino, você não subsistirá. Fique de pé, nós vamos orar, eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Essa pedra é Jesus, fundamento da nossa salvação. A pedra já foi lançada, a montanha está crescendo e muito em breve toda a terra será cheia da glória deste reino. Pai Santo que estais nos céus, toma cada coração, cada vida presente aqui nesta noite. Aqui estão histórias, vidas, traumas, projetos, sentimentos, que diante desta palavra, ó Pai, que o Senhor nos trouxe nesta noite, da sua soberania e de como o Senhor tem controle da história. Mas mesmo nas dificuldades, muitos resistem a serem governados por Ti, a entender que é a vontade do Senhor e não a nossa, que é boa, perfeita e agradável. Que o Espírito Santo de Deus possa, ó Deus, capacitar a cada um de nós, eu me incluo, ó Deus, a viver uma vida de uma fé avivada, de uma confiança indiscutível, na presença do Senhor, reconhecendo o Senhor como aquele que tem o controle de todas as coisas. E entender, ó Pai, que a nossa confiança não está nos reinos deste mundo, não está nos bens que nós possuímos, na nossa inteligência, na nossa capacidade. Como o rei Ezequias, depois de um tempo sitiado por um grande exército, consolou o seu povo dizendo: olha, com eles estão a força do braço, mas conosco o braço do Senhor. Que o teu povo conheça a Ti, ó Pai, assim como Tu és esse Deus vivo e maravilhoso. Que todos possamos crescer a cada dia com uma fé inabalável e uma confiança depositada totalmente no Senhor, crendo nos Teus decretos, nas Tuas promessas,
de que o Senhor é aquele que vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando os ferrolhos, as trancas, nos conduzindo neste caminho da verdade, em direção ao reino eterno. Nosso coração anseia pela volta do Senhor, onde esse reino totalmente estabelecido, governado pelo Senhor, onde o Senhor, como o sol, iluminará todos nós. Não haverá mais dor, mais sofrimento, mas um gozo eterno na presença do Senhor. Mas enquanto esperamos ansiosos, ó Deus, dirige a nossa história. Que tenhamos a confiança e a segurança de continuar firmes, sabendo que estamos colocando os nossos pés em lugar seguro. Estamos andando sob as promessas do Senhor. Levante sempre uma igreja, Deus, que entenda essa soberania. E um povo que trabalha, aleluias, pelo crescimento do reino, unidos num só propósito: viver para a glória de Deus. E tudo aquilo que tem sido impedimento para o crescimento espiritual da tua igreja, Senhor, Deus tem misericórdia. Convença esse coração, ó Pai. E ainda é um coração de pedra, mas que a tua palavra possa esmiuçar essa pedra, dando um coração de carne, um coração quebrantado e contrito, que se rende inteiramente ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa convencer e possa trazer renovo, vigor espiritual para toda a tua igreja, Senhor. Para que aqueles que estão desanimados sejam revigorados pelo teu Espírito. Que sejam regados, ó Pai, por essa água viva, e as suas raízes possam ser alimentadas, de tal forma que elas possam produzir frutos de arrependimentos, frutos que permanecerão, e que a tua igreja, Senhor, continue servindo ao Senhor com alegria. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo todos os dardos inflamados do maligno. Deus, tudo aquilo que tem ludibriado a muitos com este mundo, com esse materialismo, com esse sistema mundano, que tenta, de alguma forma, conquistar esses corações, que já foram conquistados pelo Senhor, mas que resistem, muitas vezes, a uma intimidade maior, a um fortalecimento maior da fé, que resistem a vestir a armadura de Deus. Nós oramos para que esta igreja seja uma igreja avivada, confiante, que testemunha diariamente o teu poder sobre a vida dela, Senhor, sobre a vida de cada um. Nós oramos nesta noite, Pai, abençoando este povo no nome de Jesus Cristo.